Nossa! Vou ter que faltar amanhã. Faltar no trabalho já é entendido como uma estratégia de resistência frente a péssimos ambientes de trabalho e frente a jornadas estressantes. Isso que eu tô falando não é besteira não, isso é estudado e é estudado por sociólogos como uma das maneiras, uma das estratégias micro, muitas vezes individuais, né, que não são coletivas como a greve, que ajudam o trabalhador a dar conta de fugir um pouco do estresse do trabalho. E é óbvio que eu não tô aqui dizendo que quem falta no trabalho é um anjinho, nada do tipo, não tem a ver com julgamento moral, mas tô dizendo que de fato existe no absenteísmo, na ausência do trabalho, uma estratégia que é colocada em jogo, muitas vezes sem consciência de ser uma estratégia, mas que é colocada em jogo justamente para gerar uma forma de escapar um pouco do estresse do trabalho. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde, falo aqui de teoria social e hoje eu vou falar de absenteísmo. Eu estou usando como base o artigo Absenteísmo ao Trabalho como forma de resistência individual à intensificação do trabalho, à insatisfação profissional e ao estresse ocupacional, do Vitor Hugo Berzniroff e da Sadi Dal Rosso, tudo bem? E ele salienta que o absenteísmo ele só não é tão regular, tão utilizado quanto a estratégia da lentidão. Ou seja, você está no seu trabalho, mas você faz as coisas de um jeito mais lento, de um jeito mais devagar, justamente para não precisar dar aquele gás. E há muitas categorias de ausência no trabalho, mas entre essas categorias eu acho que dá pra gente separar em duas grandes, né? Uma delas são as categorias que envolve uma falta, uma ausência justificada amparada legalmente, inclusive, justificada por conta de doenças e por aí vai, e aquela que não necessariamente ela é justificada, mas que às vezes ela tenta ser justificada. Ou seja, há uma diferença entre pegar um atestado e falar que não vai poder ir nos próximos dias porque está com uma sinusite, e em não ir para o trabalho e depois, no outro dia, depois que você não foi, levar um atestado falando da doença. Os autores vão notar, inclusive, que quando a pessoa leva o atestado depois de faltar, sem falar antes, há inclusive uma desconfiança do chefe se de fato a pessoa estava ou não doente, e é percebido nas pesquisas empíricas que há um aumento do absenteísmo quando essa desconfiança passa a ficar clara, porque há uma sensação de iniquidade muito maior. O estudo feito pelos dois autores foi dentro de um banco, no ambiente estressante do banco. E foi percebido cargas gigantescas ali que poderiam somar quase um ano de falta de 72 pessoas diferentes, tipo, numa unidade de trabalho ali, que é uma parada absurda. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E evidentemente esses dois autores eles não são meramente administradores simples, ali burocratas, mas eles estão tentando investigar o absenteísmo enquanto um fenômeno, ou seja, o que vai causar esse absenteísmo. E eles entendem que há três coisas que podem causar. Primeiro são fatores relacionados aos hábitos do indivíduo, né? Às vezes um vício, às vezes não só um vício, mas assim, uma doença psicológica, psiquiátrica, por aí vai. Mas há outros fatores que são o próprio ambiente profissional e a satisfação do indivíduo dentro do seu ambiente profissional. Os autores vão dizer que em ambientes como bancos, por exemplo, mas indústria vale também, há uma necessidade de humanização do trabalho. E de humanização, eu acho que vale mais dizer, da jornada de trabalho, da maneira como se trabalha, e no Brasil, de humanização da quantidade de horas trabalhadas por semana. Porque é justamente num ambiente, às vezes, mecanizado, num ambiente de movimentos repetitivos, de funções repetitivas, muitas vezes de funções que não tem nada a ver com a menor satisfação da pessoa que está trabalhando, nesses ambientes há uma tendência a absenteísmo. Há inclusive uma tendência maior de absenteísmo para mulheres casadas e com filhos, o que sugere que o acúmulo de jornadas acaba sendo também um fator ali estressante. E há uma questão também de custo-benefício, né? Porque a tendência também é de trabalhadores com menores salários faltarem mais vezes sem ali uma justificativa.
No fundo, é uma delimitação do absenteísmo como uma estratégia de resistência perante um trabalho que muitas vezes é estressante e desgastante num nível absurdo, em que o salário não vale a pena, não é visto como algo que vale a pena o sacrifício. É entendido como uma estratégia, e aqui novamente eu vou tocar nesse assunto, é necessário compreender que estratégia não significa que você sentou na sua mesa, pegou ali um caderno, um lápis e foi traçando planos maléficos e tudo mais. É uma estratégia na medida em que é uma maneira que você tenta atingir um fim específico, dar conta de um outro fim específico, sem necessariamente ser grandioso nessa consciência, nesse pensamento. E justamente por isso eu trouxe aquele vídeo inicial, vou colocar o @ do criador na descrição. E você, costuma faltar no trabalho?